tivesse permanecido em Torres. Jean Costa acompanha a coletiva. O que temos de novidade, de resumo desse pedido do advogado para falar à imprensa? Boa tarde. Isso foi feito. Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos que nos acompanham. A coletiva segue em andamento por aqui, no bairro Cristal, aqui na zona sul de Porto Alegre. Essa manifestação, agora há pouco, emitida pelo advogado criminalista Cássio Pontes, representante da Daisy na esfera criminal, dá conta de que havia um pedido por uma espécie de zona de conforto para manter Daisy em segurança, visto que ela não estava em condições consideradas adequadas na penitenciária estadual de Guaíba, aqui na região metropolitana. Inclusive, a confirmação de que no local são mais de 400 apenadas, de que apenas um psicólogo exercia a atividade por lá e que Daisy já havia feito esta procura. Inclusive, ouviu medo, inclusive, da própria família de sair de casa em razão da publicidade em torno deste caso. O advogado confirmou também, nesse momento, um pedido também para espécie de poupar a família e comentava há poucos instantes por aqui com relação à ida de um advogado representante da família que também serviu de uma espécie de motivação para que Daisy tomasse essa atitude. Ainda ontem, um colega, de acordo com ele, foi até a prisão para falar sobre o divórcio, que seria uma solicitação por parte do marido dela, o Diego, e que isso também acabou agravando essa situação. Daisy já dava indícios, inclusive em depoimento à polícia, de acordo com o advogado. Ainda em Torres, ela já disse, já dava indicativo de que poderia cometer este suicídio, que acabou se confirmando na manhã de hoje. Nesse momento, a advogada Fernanda Gonçalves segue com a sua manifestação por aqui, falando na esfera familiar. Os advogados também negaram, pelo menos por enquanto, uma espécie de pedido de indenização ao Estado por parte da ocorrência envolvendo a situação. A gente vai acompanhar a fala. No dia 11 de março, como o doutor referiu. Sobre isso, ela me questionou se teria como a gente verificar com a casa a possibilidade de antecipar devido a a gravidade e ao longo tempo que ela havia recebido a primeira assistência. Mas, como a gente já referiu aqui, o doutor Matheus referiu, não tem êxito em falar com a penitenciária de Guaíba. Isso não é do caso da Daisy. Isso de antes. Nós já tivemos outras presas em Guaíba que passaram por situações semelhantes de familiares tentarem notícias ou tentarem falar com a casa não atende, a gente entende que eles têm muita coisa para fazer, mas foi relatado para mim, pessoalmente, em Guaíba, em outro processo, muito antes do caso da Daisy, que eles estavam, desde a época das enchentes, sem telefone. Então a casa não tem um meio de comunicação com o advogado, não tem um meio de comunicação com a família dos apenados. Inclusive, num outro processo, a assistente social lá de Guaíba teve que passar o celular particular dela para um colega nosso, aqui do escritório, para poder solicitar um atendimento ali, que a família solicitasse um atendimento particular para uma outra cliente. E lá em Guaíba, provavelmente aconteceria a mesma coisa no caso da Daisy se não tivesse sido assim. A gente teria que buscar um contato pessoal de um servidor público para poder prestar uma assistência mínima. Aqui a fala da doutora Fernanda Gonçalves, nesse momento falando a respeito das dificuldades com relação ao penitenciário estadual de Guaíba, tanto na questão do contato com o presídio, quanto também nas condições estruturais apresentadas na casa prisional.